Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brahot. Essa semana nós estamos estudando porções que em hebraico recebe o nome de Parashiot, o hebraico o plural, a forma plural do hebraico de Parashá, que é a porção, é aquela porção que a gente estuda semanalmente. Essa semana ela é uma Merubarot, que significa isso, que nós lemos duas porções em uma única semana. E essa semana nós temos a porção de Hukat, que nós já vimos sobre o sacrifício. O ponto principal dela é o sacrifício da vaca vermelha. A gente até fez um vídeo, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. É um vídeo que vai fazer uma correlação entre o sacrifício da vaca vermelha e o sacrifício de Yeshua como o nosso Mashiach. E a outra paraxá, a outra porção que a gente estuda essa semana é a porção de Balaque. Essa porção ela está no livro de Números, do capítulo 22 ao capítulo 25 do livro de Números. E quando você contextualiza, antes de começarmos, deixa eu lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a crescer cada dia mais. Comente, dê um amém aí, um glória aí nos comentários, indique para outras pessoas e também ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes em que nós lançarmos um vídeo novo no canal. Então, quando nós olhamos, contextualizamos o momento da Parashá Balaque, a gente viu na Parashá da semana, na outra que a gente estudou, que o povo de Israel venceu Og, que era o rei ali daquela região, e Sihon também. Esses dois reis foram vencidos em guerras. E por que houve essas guerras? Simples, porque Israel chegou na beira da estrada, né, no caminho que eles iam passar para a cidade de Canaã, e ele pediu passagem para esses reis. Olha, deixa a gente passar, a gente vai pegar o caminho do rei, a gente não vai comer, não vai beber, não vai fazer nada. E tem mais, se a gente gastar o que a gente fizer aí, der de prejuízo, a gente ressarce o rei. E esses dois reis resolveram ir para a guerra contra Israel. E quando eles vieram para a guerra contra Israel, eles foram derrotados. Agora, na porção de Balaque, se a gente contextualiza, se a gente parar um pouquinho para olhar, imaginar um mapa do deserto, aonde está o povo de Israel chegou para conquistar a terra mesmo. O povo de Israel chegou para se instalar na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, aos descendentes desses três patriarcas. Então, agora Israel está de frente com a terra de Canaã. Só que antes deles chegarem na terra de Canaã, tem ali um povo chamado o povo de Moabe. E a paraxá vai começar assim. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, nas proximidades de Jericó. Veja que daqui a pouco o povo de Israel vai conquistar Jericó através da guerra ali que é comandada por Josué, a famosa queda dos muros de Jericó. Mas antes disso, antes deles chegarem a Jericó, ali do lado leste do Jordão, está o povo de Moabe. E aqui tem algumas lições, eu não vou focar especificamente na tentativa de Balaão de amaldiçoar o povo de Deus, mas eu quero mostrar como que às vezes nós vemos problemas aonde não tem problema. Aonde nós às vezes temos medo daquilo que não é para nós termos medo. Como às vezes nós estamos temerosos em situações em que não nos cabe temor. Porque o que acontece? O povo de Moabe está ali nas campinas também. Inclusive, do lado de cá do Jordão, Deus não prometeu nada para o povo de Israel. Deus não falou para o povo de Israel que eles iam ter alguma coisa do lado de cá do Jordão. Mas eles vão ter. Por quê? Porque quando o povo vai passar o Jordão para efetivamente entrar na terra de Canaã, a Bíblia vai dizer
que duas tribos vão chegar e vão pedir para Moshe, olha, deixa nós ficarmos do lado de cá do Jordão, porque essa terra aqui é boa para nós que criamos gado. E aí Moshe vai catar metade da terra da tribo de Menache e vai colocar junto com essas duas tribos para que eles possam viver ali. É uma coisa que a gente conversa depois sobre isso. Mas, veja bem, então, o povo de Israel não tem promessa do lado de cá do Jordão. Eles têm que passar o Jordão para eles poderem ter direito a alguma coisa. Agora, o povo de Moabe está do lado de cá. Se o povo de Moabe, não sei até que ponto, porque eles sabiam que o povo de Israel iria conquistar tudo que tinha por ali, mas eu não sei qual era o nível de conhecimento que eles tinham a respeito do que era a herança de Israel. Então, o que vai acontecer aqui? O povo de Israel vai pegar e vai em direção a Canaã. E quando o povo de Moabe, principalmente Balaque, que é o comandante, né, de Moabe, ele vê que Israel venceu Og, viu que Israel venceu Sihon, viu que eram dois reis poderosíssimos, inclusive Og dominava sobre Moabe. Quando o povo de Israel vence Og, ele tira um jugo de cima do povo de Moabe. Então, quando eles viram, falaram, poxa vida, se o Moabe, se o Og e Sihon, que eram dois reis poderosos, foram vencidos por Israel, imagina o que ele não vai fazer com nós. Só que, como eu já falei para vocês, Deus não tinha dado nenhuma promessa para Israel do lado de cá do Jordão. Então, vamos colocar isso muito claro na nossa mente para que a gente possa entender qual foi o erro de Moabe. Qual foi o erro de Balaque, rei de Moabe, que ele não precisava se preocupar. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Então eles estão perto de Jericó. E Jericó marca o início da conquista da terra prometida, pelo menos teria que ser assim. Mas Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus. Então, não é porque uma coisa aconteceu com fulano que obrigatoriamente vai acontecer comigo. Existem pessoas que elas têm traumas do sofrimento dos outros. Mas você não sabe qual foi o motivo que levou a pessoa para aquele sofrimento. Por exemplo, ele viu o que Israel fez com os amorreus, mas porque os amorreus quiseram fazer guerra com Israel. Israel só queria passar. Contra Edom, Israel vai lá e pede para Edom, Edom, por favor, deixa nós passar pelo caminho de vocês. Edom fala, não passa. Se vocês passarem, nós vamos para a guerra contra você. E aí, por que Israel não enfrenta Edom? Primeiro porque Edom tinha uma promessa feita por o nosso pai Isaac. Qual era? De que ele viveria pela sua espada. Então Israel falou, peraí, Edom tem uma promessa. Qual é a promessa? Ele vai viver pela sua espada. Então nós não vamos se meter com Edom. E o Edom, por outro lado, não foi fazer guerra imbecil com Israel. Ele não foi sair para a batalha contra Israel. Ele só falou, ó, se você entrar na minha terra, o couro vai comer. Então o povo falou, peraí, ele tem essa brahá, ele falou isso, nós vamos evitar então. Os outros reis, não, os outros reis vieram para a batalha contra Israel. Por isso que o povo de Israel passou o carro por cima. Agora Moabe viu o que aconteceu aos amorreus e ele já está com medo. Tem pessoas que, infelizmente, elas são assim. A coisa não tem a ver com ela, as coisas não são para ela. Olha, não tem, mas ela está com medo. Ah, porque isso acontece. Sabe, pessoas supersticiosas? Não pode ficar com o chinelo virado para caçola para cima porque morre a mãe. O cara, o chinelo dele ficou, a mãe dele morreu. A mãe dele tinha 100 anos. Ia morrer mesmo. Ninguém é semente, essa é uma verdade.
Todos vão morrer. Então tem pessoas que, se deu errado para fulano, vai dar para mim também. Não é assim. Às vezes você precisa entender que se você não tiver uma atitude oposta ao que Deus determina para a tua vida, Deus vai te abençoar. Não é porque, não, mas deu errado para alguém. Tem pessoas que falam, não, o meu pai e a minha mãe casou, separou, eu não vou casar. Por que não? É você ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe, aonde foi que eles erraram e você não cometeu os mesmos erros. Então, quando a gente vê alguém envolvido em um problema, é importante que nós aprendamos com o problema da pessoa. Bom, peraí, essa pessoa está endividada. Por quê? Porque ela tem 5 cartões de crédito. Ô, irmão, lógico que você vai ter problema financeiro. Quem é que sobrevive a ter 5 cartões de crédito? Você vai comprar compulsivamente. Olha, tem pessoa aqui, a pessoa foi assaltada. É mesmo? Como é que foi? Ela saiu, estava 2 horas da madrugada. Irmão, qual é a probabilidade de ser assaltada às 2 da madrugada no meio da rua? É muito grande. Às vezes a gente vê especialista de segurança falar, olha, não anda com a bolsa em cima do carro, em cima do banco da frente do carro, porque isso chama ladrão. Eu trabalho no trânsito, você tá lá olhando, as pessoas estão com bolsa em cima do banco. Aí ele fala, poxa vida, é porque é muita violência. É muita violência, mas também são coisas que a gente não toma cuidado. Então, o filho Balaque aqui, o filho de Zippor, ele viu o que aconteceu aos amorreus, e ele já ficou com medo. Então, Moabe tomou-se de pânico diante desse povo. Interessante, irmãos. Olha só. Essa porção, ela começa falando sobre Balaque. Quem é Balaque? A princípio, Balaque é o rei de Moabe. Mas olha só, quando a Bíblia vai falar que o povo, que Moabe tomou-se de pânico, peraí, quem que estava com medo? Era Balaque ou era o povo? Na verdade, era Balaque. Mas Balaque conseguiu passar para o povo o medo que ele estava sentindo. Hoje em dia nós estamos vivendo na era da informação. Hoje acontece uma coisa, 10 segundos o mundo inteiro está sabendo o que foi que aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem que tomar cuidado para que as pessoas não coloquem medo em você. Você precisa ter medo do que você realmente tem medo. Poxa vida, eu tenho um pavor de serpente. Irmão, ver serpente na TV, eu já fico com medo. Imagina se eu cruzar o caminho com a serpente. Mas se justifica, não sei porquê, nunca tive problema com serpente, nunca tive contato. Aliás, contato eu já tive, porque eu já fui no Instituto Butantan. Quando eu estava no quartel, o nosso tenente lá tinha uma serpente lá que ele andava com ela. Mas, tirando isso, eu não tenho razão para ter medo, mas eu já me resguardo. Então, existem coisas que nós devemos temer. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro temor que eu tenho que ter é do Senhor. Eu tenho que ouvir a sua palavra, aprender a sua palavra e ficar atento para quê? Para que eu não venha cometer erros que vá contra a palavra. Então, Moabe, o rei de Moabe, o Balaque, ele passou esse medo para o seu povo. E agora não está dizendo que Balaque está com medo. Agora está dizendo que Moabe, o povo, estava com medo de Israel. Então, às vezes, irmãos, tem pessoas que ela está quase que tendo crise de pânico. Por quê? Porque ela está ouvindo fulano, ela está ouvindo cicrano, ela está lá se informando por TV que é sensacionalista. Tem pessoas, o jornalismo, principalmente esse jornalismo que ele tenta botar o medo nas pessoas, a cada meia hora ele repete as notícias. Você pode prestar atenção. Morreu alguém, o cara fala, daqui meia hora ele vai falar de novo. E isso vai criando o quê? Um sistema de medo nas pessoas. Nós que temos a palavra de Deus como base, nós devemos nos ater àquilo que a palavra de Deus diz.
Olha, morreu não sei quanto aí, num 160 e poucas pessoas, num terremoto que teve na Venezuela. E eu estou apegado no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha, tá tendo um surto de ebola. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque eu tenho uma palavra que sustenta a minha vida. Então o rei de Moabe estava com medo. E ele fez o quê? Passou o medo para esse povo. E qual era a razão do medo? Pois era muito numeroso o povo de Israel. Ah, irmãos, como os nossos olhos, como as nossas percepções nos enganam. Às vezes Deus colocou-nos em uma situação que Ele quer colocar uma brahá, uma bênção naquela situação, e aí a gente fica cercado de medo. A gente fica cercado de fragilidades, e por causa desse medo, dessas fragilidades, nós somos impedidos de gozarmos da bênção que o Eterno tem para a nossa vida. Então, nós precisamos sempre ser muito cuidadosos, ser atenciosos àquilo que o Eterno deseja para a nossa vida. Mas em nenhum momento nós devemos ser tomados por medos que não fazem parte da nossa vida. Então, o rei de Moabe, ele cometeu esse erro. Ele fez o quê? Ele teve medo e passou esse medo para o povo de Moabe. Agora, então os moabitas disseram aos líderes de Midian. Mais um problema aqui nós vamos encontrar. Primeiro, quem era Midian? Midian era o povo no qual a esposa de Moisés pertencia. Moisés viveu 40 anos entre o povo de Midian, desde que ele saiu do Egito fugido, até quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. Então, o povo de Israel, o povo de Midian teve 40 anos de contato com Moisés. E o que Moabe fez? Foi atrás de envolver outras pessoas que não tinham nada a ver com os problemas. Mais uma lição para nós. Quantas vezes as pessoas não querem colocar você, a gente chama no mundo, né? Num balaio de gato, que você não precisa estar envolvido, irmão. Não é problema teu. Não é sarna que você tem que se coçar. Sabe o que é isso? É você estar envolvido em problemas que Deus não deu para você resolver. Às vezes, e a gente acontece muito, principalmente pai com filho. O filho se envolve em enrosco e aí o pai se mata para ajudar o filho no enrosco. Aí daqui a pouco sabe o que acontece? O filho está dentro do enrosco de novo. E lá está o pai tendo que resolver o problema do filho de novo. Por quê? Porque você tirou a responsabilidade dele e assumiu no lugar dele. Então, Midian não tinha nada que ver com isso aí. Mas agora ele está ouvindo Moabe. Está ouvindo Balaque. Está ouvindo o povo de Moabe que está com medo. E ele também passa a ter medo. Agora, em Deuteronômio 2:9, Deus vai fazer vai dar uma ordem a Moisés. Olha só. Deuteronômio 2, eu vou ler o 8 e o 9. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esav, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, na planície de Elate, e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então, é o caminho que eles estão fazendo. Então o Senhor falou comigo: não moleste os moabitas, e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Olha só o que Deus está falando para Moisés. Vocês vão passar ali do lado da terra de Moabe. Só que tem um porém, não mexe com Moabe.
não mexe com Moabe. Por quê? Moabe são os descendentes de Ló, teve 2 filhos, depois que Sodoma foi destruído. Que é uma coisa que também outra hora a gente fala sobre isso. Mas ele teve um filho com cada uma das suas filhas. As filhas o embebedaram e engravidaram dele. O nome de um foi Moabe e o outro foi os Moabitas e os Amonitas. Amon e Moabe. Esses 2 povos. E o povo de Israel ia passar do lado da terra dos Moabitas. Deus falou, não mexe com eles. Eu dei essa terra para eles por eles serem descendentes de Ló. Agora você consegue contextualizar as bobagens que Balaque está fazendo? Deus já prometeu que a terra não vai sair do poder deles. E eles estão com medo de uma coisa que Deus já garantiu que é deles. Isso acontece muito quando Deus faz promessas para a nossa vida. E eu sempre falo assim que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê determinada coisa lá e a gente faz de conta que aquilo não serve para nós. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. Por quê? Se Deus permitiu que aquela palavra, aquilo ali chegasse até você, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida através daquela palavra, através daquilo. Esses dias, uma senhora, uma mulher que não está conseguindo ter filhos, eu falei para ela, eu falei assim, todo dia, quando você for acordar, quando você for dormir, sabe o que você faz? Você pega e cita aquele versículo que Ana disse. Até a estéril foi mãe de 7 filhos. E diga assim, Deus, cumpra essa palavra na minha vida. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela não tem tempo de duração. A palavra de Deus é a palavra do Deus eterno, então ela também é eterna. Então, se Balaque soubesse que Deus já tinha dito para Moisés, não mexe com os filhos de Moabe, porque eles são descendentes de Ló e eu dei aquela terra para eles. Tem problemas que pode estar muito próximo de nós, mas não são nossos. Não é problema meu. E se não é problema meu, eu não vou arrumar essa sarna para eu me coçar. Então, ele não sabia. Ele ficou com medo inutilmente. Ele pôs medo no povo inutilmente. Sabe, Yeshua vai falar uma frase para nós, ele vai nos dar um ensinamento, e eu acho extremamente importante. Ele fala assim, ó. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? E uma vez eu vi uma pessoa dando uma ministração sobre essa palavra, preocupado. O que é preocupado? Pré-ocupado, ou seja, ocupado antes da hora. Tem pessoas que ela vai fazer uma cirurgia, tem uma cirurgia marcada para daqui 2 meses. Daqui 2 meses você vai fazer uma cirurgia. O médico já falou, ó, fica tranquilo, é uma coisa, a gente já domina isso, não é nada espantoso. É lógico que tem o risco da cirurgia e tal, mas é uma coisa simples, fica em paz. Ela passa 2 meses sem dormir direito, com medo, porque ela vai fazer uma cirurgia daqui 2 meses. Então Yeshua vai nos ensinar o seguinte, não fiquem preocupados, não fiquem ocupados antes da hora. Sabe por quê? Porque vocês não podem agregar a vida de vocês, não pode mudar nem um côvado. Vocês não podem, nem se um cabelo for cair da sua cabeça, você não pode mudar essa história. Então, amados, às vezes nós temos que esperar acontecer. Espera. Calma. Eu vou contar para vocês uma passagem que passou-se com Davi. Davi ele entra no vale de En-Gedi, e é um vale que não tem muita saída, não tem saída, só tem uma entrada e uma saída. E quando ele entra ali, ele tá fugindo de Saul, ele entra em En-Gedi,
E alguém chega para Saul e fala: Saul, Davi está em Engede e ele não tem para onde fugir. Ele e os seus 600 homens. A Bíblia diz que Saul pega 3.000 homens e cerca o vale de Engede. Davi não tem para onde sair, para onde fugir. E ali Saul vai falar para Davi: Davi, acabou, meu nego. Você não tem para onde fugir, eu tô com 3.000 homens, hoje eu mato você. E quando Saul estava pronto para invadir o vale de Engede e matar Davi e seus 600 homens, alguém veio até Saul e disse assim: Saul, os filisteus invadiram Israel. E agora Saul tem que decidir se ele vai proteger o seu povo ou se ele vai resolver a sua pendência pessoal. Sabe o que ele fez? Ele catou e foi defender o seu povo. Deixou Davi para depois. Assim acontece na minha e na tua vida. Tem hora que o inimigo nos cerca, a situação nos cerca. Não tem mais saída. Não tem. Tem certeza? Espera. Deus vai mandar um mensageiro que vai mudar a tua história. Espera. Porque Deus vai mandar um mensageiro que vai dizer assim, ó, tem outra coisa com que você se preocupar. Essa aqui, você não vai trazer problema. Irmãos, as situações, elas estão todas sob o comando de Deus. Para ele mudar a tua história, é do nada. Davi, aqui não tinha mais nenhuma solução. Mas chegou alguém e disse: Saul, vai lá porque os filisteus estão invadindo Israel e você precisa guerrear. E ele teve um êxito tremendo. Então, acalma, irmão. Não dá uma de Balaque, não. Não vai ficar com medo, não. Sabe o que você faz? Espera. Davi vai escrever lá na frente, até um salmo que depois virou hino para a harpa. Vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o verei. Nos momentos em que as nossas razões dizem que é para nós temer, e a gente não pode mudar a situação, a gente espera naquele que tem todo o poder, naquele que o comando está na sua mão. Então, aqui, Balaque está com medo de uma coisa que não precisa ter medo. Balaque está passando medo para o seu povo de uma coisa que eles não precisam ter medo. Balaque está envolvendo terceiros e Midian vai ter um papel fundamental, porque no final dessa porção, no final quando a gente lê, o Balaque, ele vai contratar o feiticeiro, que é Balaão. E Balaão não vai conseguir amaldiçoar o povo, mas Balaão vai dar conselhos para Balaque e para o povo de Midian. E sabe qual é o conselho que ele vai dar? Ele vai falar assim, ó, mandam as mulheres seduzir o povo de Israel. E segundo, né, a gente aprende, como que elas seduziram? Elas deram comida, montaram barracas, tendas próximo a Israel, mulheres bonitas, formosas. E aí os homens de Israel vacilaram e foram atrás dessas mulheres. E eles entravam na tenda, a mulher dava comida para eles. Eles não estavam acostumados a comer comida. O que eles comiam? Eles comiam maná. Agora eles comem comida de Moabe. E aquela comida deu um desarranjo intestinal nele. E aí quando dava aquele desarranjo, eles eram levados para um lugar para que eles pudessem evacuar. E eles evacuavam na frente de uma divindade de Midian. Essa era a forma de idolatria daquela divindade. E eles, além disso, tiveram relações sexuais com aquelas mulheres. E aquilo trouxe uma grande praga para o povo. Então, Balaão ensinou os midianitas como provocar. Uma outra hora a gente vai falar sobre isso. Como o povo midianita podia fazer com que Israel ficasse manchado com Deus. Como que Deus ficasse irado com o povo de Israel. Então, aqui a gente está vendo medo, atitudes precipitadas.
Agora, olha só, vamos continuar. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários chamar Balaão, filho de Beor, que está em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoar é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoar fica amaldiçoado. Amados, isso aqui é uma coisa seríssima. Isso é uma coisa seríssima. Por que é uma coisa seríssima? Sabe por quê? Porque o Balaque tinha um conhecimento do Balaão. E segundo o que ele conhecia do Balaão, ele mesmo vai dizer o seguinte, ele vai fazer: olha, Balaão, eu sei quem é você, eu te conheço. E eu sei que quem você abençoar vai ser abençoado. E quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Só que tem uma promessa na Bíblia que Deus fez a Abraão, nosso pai. Ele disse o seguinte: Abraão, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e eu abençoarei todos os que te abençoarem. Então, nós temos um contraponto. Por quê? O Balaão tem o poder de abençoar e a pessoa ser abençoada. Tem o poder de amaldiçoar e a pessoa ser amaldiçoada. Mas nós temos um antídoto. Porque Deus falou para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí qual é o problema? Deus, a promessa para Abraão é muito maior do que o poder. Porque Balaão tem algum poder, ele tem. Balaque está reconhecendo esse poder. Quem você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Quem você abençoa, fica abençoado. Então faz o seguinte: vem aqui e amaldiçoa Israel para mim. Ou seja, nessa hora, Balaque chamou sobre si a maldição. Por quê? Porque Deus falou que quem amaldiçoar o povo de Israel, quem amaldiçoar os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, vai ser amaldiçoado. Então, amados, veja que é tudo errado. Agora, antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão da maldição, imagine que você estivesse no lugar de Balaque, né? Já passou por tudo isso, medo, colocou medo no povo, botou outras pessoas que não tinha nada a ver no medo, tal. O que seria mais fácil, irmãos? O que seria mais fácil? Balaque pedir para Balaão amaldiçoar Israel ou pedir para Balaão abençoá-lo? Não seria mais fácil? Imagine que você fosse Balaque. Bem, peraí. Quem amaldiçoar Israel vai ser amaldiçoado. Então, se eu amaldiçoar, eu vou ser amaldiçoado. Então, deixa eu falar uma coisa. O Balaão, vem aqui. Vem me abençoar, Balaão. Vem aqui e põe uma bênção sobre a minha vida. E isso traz uma lição muito grande para nós. Por quê? Porque tem hora, amados, que parece que se rebaixar o nível dos outros é mais fácil do que nós procurarmos uma vida de santidade. Às vezes é mais fácil a gente falar mal dos outros. Às vezes é mais fácil a gente colocar a culpa dos nossos erros, das nossas falhas, nos outros. Às vezes é mais fácil dizer que os outros não nos compreendem. Às vezes é mais fácil dizer que os outros não
sabem o que nós passamos. Às vezes é mais fácil nós nos fazermos de vítima. Olha como se levantou o inimigo contra a minha vida. E o inimigo está longe de você. Você está sofrendo consequências das suas más escolhas. Em vez de procurar ser abençoado, você está buscando a maldição. Ah, não, mas é para amaldiçoar o vizinho. Irmão, bate lá e volta no teu peito. O Balaque podia falar: Balaão, vem aqui, por favor, vou te dar um dinheiro bom. Eu vou te honrar, Balaão. Vem aqui e me abençoa. Não. Vem aqui para nós juntos amaldiçoarmos Israel. O Balaque, ele é tipicamente aquele tipo de companhia que você deve ficar longe dele. Ele é aquele tipo de companhia que você não deve nem passar perto dele. Por quê? Porque ele não vai te trazer boas influências. Tem pessoas que a gente sabe, não posso ficar perto. Ele está sempre falando mal. Ele está sempre reclamando. Ele está sempre dizendo coisas que não é verdade. Então, amados, deixa isso para lá. Foca naquilo que te traz bênção. Como diz o profeta Jeremias, faz-me lembrar daquilo que me traz esperança. Não fique envolvido em situações que elas são apenas prejudiciais a você. Não fique preso em circunstâncias em que não vai te trazer nenhum tipo de bênção. Faz o seguinte, fique firme na posição em que você foi chamado. O Balaque, ele teve a chance de ter a vitória dele se ele ficasse quietinho no canto dele. Edom não quis fazer guerra com Israel. Ele falou, se passar nas minhas terras, eu vou sair contra você. Mas ele não saiu. E se ele tivesse saído, Israel teria vencido ele na guerra. Independente da brahá que ele tinha de viver pela espada, o nosso Deus é justo. Você está procurando... Veja, os amalequitas eram um povo tão amaldiçoado que eles saíram de longe para enfrentar Israel quando Israel saiu do Egito. E por causa disso, Deus falou, eu vou acabar com a memória de Amaleque. Eu vou apagar Amaleque da história do mundo. Então, existem momentos que a gente precisa apenas ficar quietinho. Fique em silêncio. Vocês lembram quando o povo de Israel está fugindo, o faraó está vindo e o povo está desesperado? O que Moisés fala para eles? Olha para trás. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para trás. Estão vendo esses egípcios que vocês estão vendo? Nunca mais vocês vão ver ele. Porque o Senhor pelejará por vós. O Balaque perdeu a chance de ficar quietinho e ter vitória. O Balaque teve a chance de ficar sozinho com medo e ter vitória. O Balaque teve a chance de ficar ele e o povo com medo, mas ter vitória. O Balaque teve a chance de ficar ele e o povo de Midian, quietinho no canto e ter vitória. O Balaque perdeu a chance de chamar Balaão para que Balaão o abençoasse. Deixou de ter vitória. Balaque perdeu várias oportunidades de poder vencer Israel naquele momento. E não vencer indo para a guerra. Não vencer procurando. Porque quando Balaão faz os sacrifícios e quer amaldiçoar, na hora que ele abre a boca para começar a amaldiçoar, Deus coloca uma bênção na boca de Balaão. E Balaão, por 3 vezes, abençoou o povo de Israel. Inclusive, uma das frases que ele faz é uma frase que, quando a gente vai começar a orar na sinagoga, uma canção, virou uma canção do povo de Israel. Matovu, Ohaleha Yaakov.
Quão belas são as tuas tendas, ó Israel, e as tuas moradas, ó Jacó. Então, amados, o Eterno, com certeza, coloca nós para que nós possamos ser despertados, para vermos o lugar da Brahá. Mais uma vez quero convidar você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser informado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Indique para as pessoas que você conhece, para que nós possamos cada vez mais ensinar a Torá com o amor de Yeshua. Nós estamos aqui. Se você quiser fazer contato com nós, logo em breve nós vamos colocar o número do Zap para que você possa ter um contato mais próximo com nós. Eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.